Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de mais um lançamento da Faro de junho, que é O Homem que Odiava Machado de Assis, de José Almeida Júnior. E, gente, foi uma surpresa fantástica. Bom, pra quem não sabe, um dos meus livros favoritos da vida é do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse livro traz pra gente uma polêmicazinha sobre o meu livro favorito. Porque, gente, vamos que combinamos. Pra quem não sabe, Memórias Póstumas de Brás Cubas é escrito por um autor defunto. Um defunto autor. Um autor defunto. É. E é uma das coisas mais criativas e mais impressionantes que eu já li na minha vida. Mas aqui a gente vai acompanhar a história de Pedro Junqueira, que cresceu ao lado de Machado de Assis. E conta umas coisas não muito legais sobre o nosso querido autor. Inclusive, coisas que chocam. Porque, afinal de contas, todos nós fomos crianças e todos nós tivemos os nossos inimigos. Mas esses dois levam as coisas para outro patamar. Quando criança, Pedro Junqueira perde a mãe e vai morar no Morro do Livramento, que foi onde Machado de Assis nasceu e cresceu, no Rio de Janeiro. E ele, logo quando ele chega lá, Machado não vai muito com a cara dele. Antes que eu esqueça, o nome de Machado de Assis completo é Joaquim Maria Machado de Assis. Então a gente conhece ele como Joaquim logo no começo. Então você não liga muito, não faz muita referência sobre quem é o menininho e aonde que Machado de Assis vai encaixar nessa história. E eu logo, mas assim, no instante em que ele chega, Machado já não é muito com a cara dele e já começa a pregar algumas peças. Isso sim, nada muito bom, nada. Inclusive, tem uma cena que dá meio que um nojinho básico, mas tudo bem, passa isso. Pedro, a tia do Pedro falece, acabei de falecer por sarampo. Lembrando que nós estamos em 1800 e pouco, hein, gente? Então, sarampo matava, era comum. E ele acaba sendo mandado pelo pai para um colégio interno para que ele alcance todos os objetivos que o pai dele tinha imposto, né? Ele tinha que fazer faculdade de Direito em Portugal e ser deputado e coisas assim. A vida dele estava todinha planejada. E aí ele em Portugal, depois de muitos anos, ele já está em Portugal, está em Porto, e fazendo faculdade em Coimbra, seguindo o que o pai dele queria. Aí ele conhece Carolina Novaes, se apaixona pela Carolina, mas como ele era muito novo e muito babaca, Pedro vai embora e volta pro Brasil, abandona a Carolina. Volta pro Brasil não, minto, gente. Ele volta pra Coimbra, vai terminar a faculdade. E aí, quando ele volta atrás da Carolina, ele descobre tudo de terrível que aconteceu com a família dela e com ela, e qual é o paradeiro dela. Ele, então, pega o primeiro navio, volta pro Rio de Janeiro e quer encontrar a Carolina e o amigo dele, o Arthur, para descobrir o que aconteceu e que fim levou ela, como ela tá depois de tudo que aconteceu. E ele, então, encontra. Só que Carolina está casada com Machado de Assis. Mas Carolina não contou nada para Machado, ou Machadinho, como ela chama, a respeito do romance que ela teve com Pedro. E isso fica escondido durante quase o livro inteiro. Mas no momento em que isso vem à tona da pior maneira possível, afinal de contas os dois se odeiam. E uma das acusações que Pedro faz é de plágio, porque ele quer ser um romancista, e ele acha que ele vai ser melhor que o Machado, porque ele acha que as histórias de Machado são grotescas, assim, são coisas muito triviais e romancezinhos bobinhos pra mulher, e ele quer escrever mais como essa de Queiroz, que ele acha que não existe ninguém capaz de escrever como essa de Queiroz no Brasil. Ele é meio prepotente, o Pedro, mas tudo bem. E quando o Machado fica sabendo a respeito disso, ele acaba destruindo a reputação de Pedro Junqueira. E sim, gente, já existia assassinato de reputação nessa época. E normalmente pelos mesmos motivos que hoje.
E ele então se vê sem saída e volta para Portugal e fica lá durante muitos anos e volta para o Brasil porque ele fica realmente sem opção. E depois que a mulher dele vem a falecer, ele volta ao Brasil e volta muito próximo à morte de Machado. E aí, quando ele está vendo o cortejo, ele encontra com um escritor que fala, que também foi prejudicado de certa forma por Machado de Assis. E então ele dá um conselho pro Pedro e fala: a única pessoa que pode questionar a veracidade de tudo que você está contando já está morta. Então nada te impede de revelar tudo o que aconteceu e tudo que Machado de Assis fez para você. E a gente tem uma cena muito bonita do Pedro em frente ao túmulo de Machado e de Carolina. E é ali que começa, então, ele a contar a história e ele fala abertamente que a Carolina ficou casada com Machado somente por causa da sociedade, porque na verdade ela nunca amou Machado de Assis, ela sempre foi apaixonada pelo Pedro. E ela não teve coragem de abandonar Machado para seguir o seu coração. E isso é uma das coisas que ele mais não consegue perdoar, porque afinal de contas o amor deveria prevalecer, mas a honra para Carolina era muito importante. E naquela época, se ela abandonasse Machado para ficar com um outro, a reputação dela estaria 100% destruída. Então ela opta por não fazê-lo e continua casada com Machado até a morte. Que isso é uma história conhecida, a gente sabe, né? E a gente então acaba descobrindo que um dos romances mais famosos de Machado de Assis, que é Dom Casmurro, é autobiográfico. Afinal de contas, Dom Casmurro conta a história de um homem que é traído pela sua esposa com um dos seus amigos. Não vou falar melhor amigo, porque Pedro Junqueiro e Machado de Assis não eram muito amigos assim, não. Mas é traído por um amigo. Então a gente fica com aquela leve pulguinha na orelha, porque na verdade, apesar de ser 100% ficção, né, essas coisas de traição e tudo, a gente nunca vai ter certeza se realmente aconteceu. Ia ser muito provável, porque afinal de contas, a gente sabe que o ser humano nem sempre é tão íntegro assim. E a gente tem uma mania muito grande de endeusar as pessoas depois que as pessoas morrem, né? Então, o que garante que Machado era perfeito, correto, 100% o tempo todo? Às vezes não. Às vezes ele fez coisas que ele pode não se orgulhar hoje em dia, não é mesmo? Mas vocês vão só saber de todos os pormenores e de tudo que Machado de Assis era capaz lendo esse livro. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição e vou deixar nos cards um vídeo do autor falando sobre o casamento de Machado e Carolina, que tá muito legal. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a vida de Machado de Assis, vão lá no canal dele para conhecer um pouquinho mais. E é isso, gente. A gente se fala no próximo. E tchau.